Irmãos amados, nós iniciamos um estudo textual baseado em Josué 24, versos 14 e 15, sobre a importância das nossas escolhas, ou a importância das nossas decisões, falando sobre família, como pessoas comprometidas com Deus. Então nós estaremos abrindo nossas Bíblias em Josué, capítulo 24, e leremos os versos 14 e 15. Josué faz de novo concerto com o povo, ou seja, pacto, aliança, juntos. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que Deus esteja nos abençoando nesta meditação, neste capítulo 24. Josué traz à memória do povo de Israel as maravilhas que Deus já havia operado no passado. Assim como Moisés, lá no final do livro de Deuteronômio, ele fez isso, trazendo à memória do povo todas as bênçãos que Deus operou naqueles 40 anos que caminharam pelo deserto. Josué segue o exemplo do seu antecessor, Moisés. Josué é o sucessor de Moisés. E ele então faz a mesma coisa. E neste capítulo ele traz à memória do povo as maravilhas de Deus, os feitos de Deus. E depois ele, nestes versos, ele faz um convite ao povo, um conselho, se colocando como exemplo de fidelidade a Deus. Agora, pois, temei ao Senhor. De manhã eu destaquei uma necessidade que nós, como crentes em Jesus Cristo, como pessoas tementes a Deus, precisamos fazer para vermos nossa família firmes, ancorada no Senhor nosso Deus, no seu amor, na sua graça, na sua bondade. Porque a família, ela só vence as adversidades da vida, deste mundo conturbado e pervertido que nós vivemos, se ela estiver firmada, alicerçada em Deus, no seu amor, na sua graça, misericórdia, na sua justiça, porque os dias são difíceis e não há esperanças de melhora. O que nós vemos olhando para os horizontes da existência e do futuro são mais problemas, mais dificuldades, mais adversidades. Então nós precisamos nos alicerçar e precisamos preparar nossos filhos, nossos netos, enfim, aqueles que convivem conosco, para as realidades que virão, que surgirão. Então é interessante trazermos à memória dos nossos, com os quais convivemos, as verdades, as maravilhas que Deus já operou, tudo que Deus já fez. Às vezes são coisas pequenas, mas nós precisamos entender que se estamos vivos e estamos aqui nesta noite,
É a graça de Deus que nos proporcionou a vida e este momento. Então, é importante quando você pode crer e ensinar, transmitir esta palavra. Em setembro passado, alguns irmãos da igreja, assim como eu e minha família, fomos atingidos por uma onda de Covid. E eu sempre digo, a vacina ajudou? Ajudou. Foi boa para a nossa saúde? Foi. Mas quem nos deu a vida foi o nosso Deus. Quem nos sustentou, quem nos fez atravessar aquele momento de angústia, de dor, de sofrimento, de febre, dores no corpo, falta de olfato, paladar, quem nos cuidou e nos sustentou foi o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Então, uma cura de uma doença como essa, ou até mesmo de uma gripe, de um resfriado e de outras enfermidades, é Deus trabalhando por nós. Então nós precisamos passar isto para os nossos filhos. As curas que recebemos, elas vêm de Deus, porque Ele é o Deus que cura. É o Deus que cuida de nós quando nossos pais, nossos filhos estão desempregados, precisando de um trabalho, e a igreja clama, a igreja busca, a igreja pede, a família ora, ou até chora, e Deus abre uma porta de trabalho. São coisas que Deus faz e que nós precisamos orientar, aconselhar, levar os nossos filhos, aqueles que convivem conosco, a reconhecer que nada nós conquistamos por nós mesmos, mas é o poder de Deus. Nós não entregamos nossas vidas aos cuidados de Deus? Quando aceitamos Jesus, quando entregamos nossa vida a Jesus, e Deus é tão maravilhoso que Ele abençoa aqueles que são comprometidos com Ele e abençoa também aqueles que não têm nenhum compromisso. Sabe o que é isso? É a graça de Deus revelada à humanidade. É graça. A pessoa às vezes até blasfema contra Deus, até fala contra Deus, mas Deus abençoa, dá o pão de cada dia, dá a moradia, dá uma condição de vida muito boa. Sabe por quê? Porque Ele abençoa todos nós. Tudo que é bom, tudo que é agradável, toda boa dádiva, a Bíblia diz que vem de Deus, descendo do Pai das luzes para nós. E então Josué, ele traz a memória do povo, e depois ele dá um conselho: agora, pois, olha, depois que vocês já souberam de tudo isso, já reconheceram tudo isso, todas essas maravilhas, sejam tementes ao Senhor. Temer ao Senhor não significa ter medo de Deus, horror de Deus, pavor de Deus, mas é ter respeito, reverência. Os irmãos se lembram dos nossos antepassados, os nossos avós, nossos pais. Eu me lembro do meu avô, que numa conversa com os amigos ou em casa com os familiares, quando ele falava sobre Deus, ele tirava o chapéu, só para pronunciar o nome Deus, ele tirava o chapéu. Deus, sinal de reverência, de respeito, de temor, também de ações de graças. Então temer o Senhor nosso Deus. Salomão disse que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Um homem sábio, uma mulher sábia, um jovem sábio, um adolescente sábio, é aquela pessoa que tem temor, respeito, reverência a Deus, que não é influenciado pelo círculo de amizades, pela maioria, pelo que todo mundo faz. Não, ele não é influenciado, ele não é levado, ele não é dominado. Sabe por quê? Porque ele teme a Deus, ele teme ao Senhor. Então, aqui está a palavra dizendo:
Agora, pois, temei ao Senhor. Significa obedecer a sua palavra, crer nas suas promessas. Você crê nas promessas de Deus? Amém. São muitas, são maravilhosas as promessas de Deus. Então a igreja precisa crer nas promessas de Deus e depender dessas promessas. Como eu necessito de crer nesse Deus maravilhoso, temê-lo, respeitá-lo, adorá-lo, honrá-lo no meu viver. Buscar uma vida íntegra, porque a seguir o servo de Deus, Josué, está dizendo: servi-o com sinceridade e com verdade. Olha aí, a palavra de Deus nos orientando. Isto é muito mais que pertencer a uma igreja. Isto significa muito mais que ter uma religião. Porque nós vemos na nossa sociedade pessoas que se dizem religiosas, mas falta, então, essa sinceridade, falta a verdade, falta a integridade no caráter. E é isso que o povo de Deus precisa, é isso que a família precisa, é isso que a nossa nação precisa. Por quê? Porque a sociedade, a igreja, são compostas por famílias. Se a família vai bem, a igreja vai bem, a igreja será abençoada. Por quê? Lares fortes, igreja forte. Lares fortalecidos na comunhão com Deus, igreja próspera. Pessoas comprometidas com Deus, uma nação forte, uma nação próspera. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Onde Deus é o Senhor, onde nós buscamos o reino dele no nosso viver. A Bíblia diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, esse temor a Deus, esse serviço a Deus, ele há de ser com sinceridade, significa de todo o coração, sem parcialidade. Lá em Mateus 6,24, o Senhor Jesus Cristo falou e o escritor Mateus registrou que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode. Porque há de amar um e odiar o outro. Então ninguém pode servir a dois senhores. E quando Jesus falou isso, ele estava ensinando sobre o perigo da avareza, do amor às riquezas. E ele disse que ninguém pode servir a Deus e a Mamão, que é o Deus das riquezas. Antigamente, os deuses tinham seus nomes, né? O Deus da fertilidade, o Deus do sexo, do erotismo, o Deus da chuva, o Deus dos cereais, que era a deusa Ceres, por isso que nós chamamos hoje cereais. E outros deuses. E Mamão era o Deus das riquezas, do dinheiro. E quantas vezes nós nos envolvemos nesta avareza, nessa busca desenfreada. E precisamos ter esse cuidado para não colocarmos então o reino de Deus em segundo plano, deixar Deus no secundário, mas buscarmos primeiro o seu reino, o amarmos, como diz a palavra, o mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Então é isto que nós precisamos entender nesta palavra de Josué, nesse conselho. E Josué vai dizendo agora: deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do rio,
e no Egito. Isto significa, o Josué faz uma alusão, ele faz uma referência, ainda quando Abraão estava na Caldeia, região também conhecida como Mesopotâmia. Ele faz esta observação: os deuses, os ídolos que haviam ali naquela região, da além do rio, significa o rio Eufrates, que fazia divisa. Agora, deixa eu dar uma rápida explicação aqui para os irmãos. O povo de Israel também é chamado de povo hebreu. Hebreu, os descendentes de Eber. Eber, filho de Sem. Sem era filho de Noé. E ele gerou um filho, e o nome dele foi Eber. E Eber é pai dos hebreus. E hebreu significa aquele que passou a fronteira, aquele que atravessou a fronteira, aquele que estava do outro lado, mas passou para o lado de cá. Os hebreus. Eber significa aquele que está na outra região. E eles estavam lá naquela região, mas um dia Deus chamou Abraão. E eles passaram a fronteira, passaram o Eufrates. Depois Israel passou o Mar Vermelho. E depois Israel passou o Jordão. E agora Israel está onde? Na terra prometida. Agora está ocupando a terra de Canaã. E Josué está dizendo: deitai fora, deixem para trás, esqueçam, como dizem os espanhóis, echem fora, joguem fora. Deixem fora, deixem para lá, porque são ídolos. E a idolatria é pecado. A idolatria não leva ninguém à prosperidade. E quando nós falamos idolatria, irmãos, nós não nos referimos apenas às imagens, às estátuas. Não. Nós podemos ter nossos ídolos fora desses aspectos de imagens de seres humanos ou animais. Nós podemos fazer do nosso ídolo a nossa casa, fazermos de ídolo o nosso carro, fazermos ídolos amigos nossos, esposa, esposo. Às vezes é comum no meio do povo de Deus pessoas deixarem de ir ao culto. Ah, minha esposa não vai, eu também não vou. Meu marido não vai, eu também não vou. Meu filho não vai, eu também não posso ir. Não posso ir à igreja hoje porque eu não posso deixar minha casa. Então, são aspectos que nós precisamos evitar. Já viu o esporte, quando toma o primeiro lugar na nossa vida? Pessoas que deixam de vir ao culto porque é o dia do jogo do seu time preferido. E aí não vem ao culto e vai lá no estádio para ver o time. E chega lá e o time perde. Já aconteceu isso com você? Às vezes você não foi no estádio, mas ficou em casa para ver o campeonato. E é o último jogo. E aí você vai lá e fica lá na frente da TV. E fica torcendo. E tem aqueles que ainda faz figa. Já viu? Isso é superstição. E fica ali. E vai errar o pênalti. E fica chorando junto ali. E depois o time perde. E ele não foi na igreja e ainda o time perdeu. 2 derrotas. Olha aí, 2 derrotas. Então a Bíblia está dizendo: lance fora, deixe para trás,
Coloque como único alvo na tua vida o Senhor teu Deus, Jesus Cristo, seu único Salvador, e o Espírito Santo, que é o nosso bom e único e todo suficiente Consolador. É isso que eu e você precisamos. É isso que nós precisamos. Deitai fora esses deuses da além do rio, lá de trás, do passado. Era do meu bisavô, do meu avô. Não, muda de vida. Já viu pessoa dizendo: eu não posso entregar minha vida a Jesus, não posso mudar de religião. Sabe por quê? Nessa religião viveu meu avô, meu bisavô, meu pai, minha mãe, e eu não vou mudar. Gente, precisa entregar a vida a Jesus Cristo. Não é a religião que salva, quem salva é Jesus. E aí eu sempre digo nas minhas pregações: seu avô foi para o inferno, seu pai foi também, o bisavô foi, e você vai também? Não, a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus nos ensina para nós termos esse cuidado, adorar ao Senhor com sinceridade, com verdade. Abandona a idolatria. Se há algo na tua vida que está ocupando o lugar de Deus, peça a Deus que te ajude a livrar-se. São amarras que o diabo usa para nos manter afastados do Deus verdadeiro. Você crê nisso? Amém. Que o diabo tem armadilhas, laços. Ele tem armadilhas, tem laços para manter as pessoas afastadas de Deus. A família afastada de Deus. A família não prospera. Por quê? Porque estão afastados de Deus, presos a superstições, a ídolos e tantas outras coisas negativas, a vícios. Às vezes o vício se torna um ídolo. A pessoa, ela deixa tudo, deixa a igreja, deixa a palavra, deixa a vida com Jesus, por causa de um vício, uma segunda natureza. Mas precisamos adorar a Deus. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por esta razão o salmista disse, o Salmo 100 é maravilhoso, né, irmãos? Tem irmãos que sabem decor. O Salmo 100 começa nos orientando, nos exortando ao seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor. Quem? Todos os moradores da terra. Servi ao Senhor como quê? Com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Olha que maravilha, né? Às vezes nós chegamos para o culto, para o templo, tão tristes, tão abatidos. Por causa do quê? Dos problemas que enfrentamos durante a semana. Você enfrentou problemas durante essa semana? Ah, como a gente enfrenta. Jesus falou para que basta cada dia o seu mal. Então, nós não sabemos o que nos sucederá amanhã. Nosso desejo, nossa fé, nossa confiança é que Deus nos abençoe com uma semana de paz, de prosperidade e de saúde. Mas não sabemos o que nos aguarda. Não sabemos. Mais uma coisa eu sei, que quando eu deixo o meu lar e venho para o templo, eu tenho que, como foi o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é nesta fé, é nessa disposição. É fácil? Não é. Não significa que você está sendo hipócrita. Não, eu estou triste, estou abatido, estou abalado. Não, não é isso. Mas significa que mesmo com as dificuldades, você ainda tem prazer em estar na casa de Deus. O Senhor Jeová, Ele é a minha força, como disse o salmista, né, lá no Salmo 27. Deus é a minha força, disse o salmista. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei?
Olha aí. Isto é vida comprometida com o Senhor nosso Deus. E que Deus possa estar falando aos nossos corações. E depois, o Josué, ele continua aqui nesta palavra bendita, e ele diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor. Ele agora vai falar com o povo de Israel sobre esta verdade, que envolve o nosso direito de escolha, envolve aqui a nossa capacidade. Tem pessoas que não querem servir ao Senhor. Então, o Josué, ele está dizendo: se vocês acham que não é conveniente, que não compensa, vocês acham que é um mal, é irracional, não é algo inteligente, não é algo inteligente, vocês acham que é algo sem sentido servir ao Senhor, saibam que Deus ainda vos dá o livre-arbítrio e o direito de escolher. Ele traz à memória tudo o que Deus fez. Ele mostra todas as maravilhas que Deus opera. E depois ele diz assim: mas se vocês, com tudo aquilo que Deus já fez, vocês ainda acham que não compensa, que é inconveniente, não é algo inteligente. Os irmãos sabem que há pessoas na sociedade que eles dizem que nós estamos aqui perdendo tempo. Para eles, tempo, tem um provérbio popular que tempo é o quê? Dinheiro. E ficar aqui é perder tempo. Mas quem não sabe que está perdendo tempo são eles, né? Eles que estão perdendo tempo. Porque não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Não ter tempo para as coisas de Deus é viver perdendo tempo. Então nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E com esta palavra, nós estamos encerrando este tópico. Amém? Que Deus possa ter falado aos nossos corações. Vamos orar? Deus de toda graça, nosso Pai, infinitamente bom, maravilhoso, Criador, sustentador, doador da vida. Ó Deus, o Senhor é o nosso Salvador na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho, e o nosso Consolador na pessoa do teu Espírito Santo. O Senhor tem para nós, ó Deus, maravilhas. São tantas as bênçãos que o Senhor já nos deu. Nós não conseguimos enumerá-las, ó Pai, porque elas são muitas. O compositor do hino disse: conta as bênçãos, conta quantas são. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Ó Deus, quantas maravilhas, quantas bênçãos. E o Senhor ainda tem, ó Deus, muitas maravilhas para nós. A tua palavra diz que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração, ó Deus, são as maravilhas que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, ó Pai. Então, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a perseverar na nossa aliança contigo. Ajuda-nos a perseverar no pacto, nessa submissão inteligente.
Ó Deus, no temor ao Senhor. Dá-nos sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto, para te honrar, para te glorificar, para te servir. Faça da nossa igreja, ó Deus, uma igreja temente ao Senhor. Que nós possamos romper com as amarras da idolatria. Que nós possamos romper, ó Deus, com as amarras que o inimigo coloca nas nossas vidas. Amarras, armadilhas, vícios, drogas leves, pesadas, ó Deus. Crendices, superstições, ó Deus. Hábitos ruins. Senhor, que nós possamos romper. Pelo poder do sangue de Jesus, quebra, Senhor, estas amarras, quebra estes laços malignos, para que nós sejamos, ó Deus, pessoas felizes, bem-sucedidas, ó Pai, salvas pelo poder do sangue de Jesus Cristo, teu amado Filho. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, e enche o nosso coração de esperança e de paz. No nome santo, eterno, nome poderoso, que a tua palavra diz que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém, meu Deus. Love.